Olá, tudo bem? Nesse vídeo também vamos falar da simulação que vocês podem acessar no aplicativo Meu INSS, simulação de aposentadoria. Vou compartilhar a tela. No vídeo anterior eu comentei sobre a aposentadoria da mulher e agora nós vamos falar da aposentadoria do homem, que tem uma diferença tanto no tempo de contribuição como também na idade. Então vamos lá? Até 2019, antes da emenda constitucional, né, que iniciou lá em novembro de 2019, nós tínhamos para o homem aposentadoria por idade, 65 anos de idade. Nesse caso aqui, a pessoa não preenchia, pois ela tinha apenas 61 anos na época. Ela tinha mais tempo de contribuição, porém não tinha a idade mínima exigida. Aposentadoria até 2019, tempo de contribuição, homem, 35 anos de contribuição. Então, a pessoa tinha exigência, tinha completado, né, o mínimo de carência, porém não tinha o tempo total de contribuição, tendo apenas 18 anos à época. Também não preenchia o requisito de pontos, né, que em 2019 era 96 pontos. No total de 18 anos de contribuição e mais a idade da pessoa à época, ela só tinha 80 pontos, portanto, não fazia jus ao benefício de aposentadoria, nem por idade, nem por tempo de contribuição, o que hoje nós chamamos de direito adquirido. Vamos para as regras de transição a partir da emenda constitucional. Lembrando sempre, novembro de 2019. Aposentadoria por idade, como que está hoje? Homem continua 65 anos de idade e o mínimo 15 anos de contribuição e 180 meses de carência. Essa pessoa tem a carência e tem o tempo mínimo de contribuição. Precisava de 15 anos e ele tem 18 anos. Porém, a idade falta só um pouquinho para ele completar. E aqui dá um valor aproximado, que a gente sempre lembra que vai depender dos índices do mês de requerimento e se de repente tiver faltando alguma contribuição e quando fizer o requerimento, juntar documentos comprobatórios, né, desses valores faltantes, isso vai também surtir diferença no valor. Tá. Transição por pontos. Por que que essa pessoa não preenche os requisitos? Porque tem que ter no mínimo 35 anos de contribuição. E essa pessoa não tem apenas 18 anos. E para esse ano de 2023, homem é 100 pontos. Para atingir os 100 pontos, ele precisaria ter, no mínimo, os 35 anos de contribuição e mais a idade. Então, para dar os 100 pontos, 35 mais pelo menos 65 de idade, né? Isso? É, 65 de idade. Ele até vai ter a idade, mas não tem o tempo mínimo de 35 anos. Então, hoje, 18 anos com mais a idade dele, está ainda no torno de 83 pontos. Muito longe de 100. Tempo de contribuição, transição por idade. Para o ano de 2023, ele precisaria ter 63 anos. Ele tem tempo mínimo, legal. Mas precisava ter no mínimo os 35 anos. Então, vocês podem observar, quanto mais a pessoa tiver idade, ela pode se aproximar das diversas regras de transição. Porém, ela sempre vai ter que ter o tempo mínimo de contribuição. Nesse caso do homem, sempre 35. No caso da mulher, sempre 30 anos. Então, infelizmente, essa pessoa não se enquadra porque ela tem apenas 18. Pedágio 50%. Não, também não consegue. Por quê? Porque precisava ter lá em 2019 33 anos e um dia de contribuição, ou seja, um pouco menos de 2 anos para os 35 anos de contribuição. Então, não, a pessoa não se enquadra, né? Ela não tinha 18 anos. Opa! A pessoa não se enquadra, por quê?
ela tem apenas 18 anos atualmente, então não tinha 33 anos na época, não pode se beneficiar dessa regra. Pedágio 100%, a pessoa até tem a idade, né? Porque no caso do homem, pedágio 100% tem que ter no mínimo 60 anos de idade. A pessoa tem. Porém, teria que ter o dobro do tempo que faltava à época. Então, assim, se lá na época tinha apenas 18, para 35 ainda faltavam 17 anos. Então, teria que contribuir pelo menos até ter 51 anos de contribuição. Então, não é vantagem, né? Uma vez que ela tem alguma outra aposentadoria para se beneficiar, né? Então, por ter 18 anos de contribuição e a aposentadoria por idade exigir no mínimo 15, essa pessoa poderá se beneficiar sim da aposentadoria por idade, assim que completar a idade logo mais. Aqui nós temos 18 anos, né? Porém, mediante as carteiras de trabalho e alguns outros documentos, termo de rescisão, extrato do FGTS, a gente vai conseguir comprovar para o INSS que algumas contribuições e alguns vínculos empregatícios, registros de empresas não constam do sistema. Então, a simulação, ela sempre vai se basear no que consta do sistema. E mediante, né, a juntada da documentação certinha, a gente consegue aumentar um pouco esse período. E o que isso altera na aposentadoria, principalmente na por idade? Pode beneficiar no cálculo, porque a aposentadoria por idade, ela vai ser com base na média das contribuições, aí 60%, mais 2% a cada ano que ultrapassar. Nesse caso aqui, ele vai se beneficiar porque ele precisa de 15 anos. Como ele vai ter um pouco a mais desses 15 anos, aí o sistema pode fazer um cálculo e melhorar a média dele. Então, sempre que você pensar em se aposentar, às vezes, dependendo do período, se enquadrando nas outras regras de transição, talvez a melhor aposentadoria seja por idade, porque é uma que pode te favorecer no cálculo. E a outra melhor aposentadoria, a de pedágio 100%, porque a média dela, o valor dela será sempre a média atingida. As demais regras terão um cálculo diferenciado. Então, por isso é importante fazer o planejamento previdenciário, principalmente se já estiver próximo, né, de se aposentar, ou se for um contribuinte individual, até para se planejar, né, se deve contribuir com mais valor ou não, e assim projetar, né, a melhor aposentadoria para o futuro, tá bom? Então, espero ter dado alguma contribuição para vocês. E maiores informações, maiores dicas podem me procurar ou procurar qualquer outro advogado previdenciarista que poderá auxiliar vocês nessas dúvidas, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.